Nós estamos em nossa sequência dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Se você por gentileza puder deixar a sua Bíblia aberta dentro do contexto de Atos 12, nós vamos, na decorrência aqui do nosso culto, explorar as pérolas dentro desse glorioso texto. Só lembrando que Pedro, ele já tinha saído, para fora das fronteiras de Jerusalém, já tinha chegado já nos confins da terra, passado ali por Cornélios, onde Deus tinha dado aquela visão do lenço, e nós aprendemos que Deus purificou aquilo que outra hora era imundo. Então hoje eu e você temos a graça e temos a alegria de falarmos, somos purificados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele sai da casa de Cornélios. Nós vimos algo inédito, o batismo com o Espírito Santo antes mesmo do batismo das águas, algo que quebra os paradigmas, principalmente dentro do nosso contexto. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele não depende de algo físico para ele salvar a humanidade, mostrando que não é pela nossa obra ou pelo nosso esforço, mas é por pura graça, bondade e convencimento do Espírito Santo é que nós estamos aqui nessa noite, nessa quarta-feira, com muito calor, mas glorificando ao Senhor por todos os seus benefícios. No capítulo 11, nós vimos a partir do verso 19 que o Evangelho chega e que Barnabé, ele vai até a cidade onde o Evangelho estava sendo pregado pelos evangelistas. Barnabé, ele se agrada e se alegra muito pelo que estava sendo feito, só que Barnabé, ele entende que havia necessidade daquele povo ser pastoreado. Barnabé, ele começa a dar o carinho, dar o amor, só que Barnabé logo entende que só carinho e amor não vai fazer aquela igreja se estruturar. A Bíblia fala que Barnabé vai até Tarso, chama Paulo, que no momento era Saulo, volta a Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, Saulo começa a ensinar ele por um ano. Eles ficam lá naquela cidade, ensinando a palavra do Senhor, ensinando o Evangelho, e aquela igreja ia se estruturando. E na semana passada eu parei no verso de número 28, que é onde fala sobre o profeta Ágabo. E aí eu fiz a pergunta: e aí, existe profeta hoje? Não existe profeta? Mas pastor, tem um profeta aqui no Novo Testamento, existe ou não existe? Bom, segundo Jesus em Lucas 16, Jesus afirma que os profetas duraram até João. Segundo Jesus, Lucas 16, verso 16 até o verso 18, você vai ver que Jesus falou que os profetas duraram até João. Profeta como ofício, profeta como porta-voz de Deus, assim como Ezequiel, Jeremias, Isaías, Abacuque, Ageu, Amós e todos esses profetas, todos eles como ofício, aquele que proferia a insatisfação de Deus, a ira de Deus, mostrava para o povo a ingratidão que eles estavam tendo para com Deus. Até então, na escola dominical, nós estamos falando sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel mostrou claramente como que estava a indignação de Deus para com o povo. Por isso que Ezequiel fez um molde da cidade, deitou em cinzas, fez algo figurativo para o povo entender que Deus não ia tirar a glória dele do meio do povo por nada. Era porque o povo estava totalmente depravado, distinto, longe da presença de Deus. Então o profeta, ele literalmente anunciava a ingratidão, a insatisfação de Deus para com a humanidade. Então nesse ponto, Jesus fala que até João, Deus se manifestou através de um porta-voz. A partir de Cristo, a insatisfação de Deus não seria mais proferida através de uma única pessoa, porque Cristo estava suprindo, estava tomando sobre ele toda a insatisfação de Deus. A partir de Cristo se levantaria pessoas, segundo Paulo agora,
com o dom da profecia, que é de anunciar, de proferir, de proclamar o que? O reino de Deus. Então hoje nós temos um dom diferente do profeta que vivia. Hoje nós temos um dom. Qual é o dom que nós temos? O dom, o presente, a oportunidade de profetizarmos segundo as Escrituras. Porque hoje o verdadeiro profeta é aquele que recita, que fala, que lê, que proclama aquilo que está aqui escrito, tanto de Gênesis até Apocalipse. Então você mesmo, você, qualquer um, se pegar a Bíblia e começar hoje na leitura oficial, isso foi uma profecia, porque profecia é algo diretamente de Deus para os homens. Então nós entendemos que as Escrituras é algo diretamente de Deus, manuseada pelos homens para o próprio homem. Então as Escrituras é a real profecia. Então Ágabo, só para resumirmos aqui, para nós entrarmos dentro do capítulo 12, Ágabo, ele era um homem que pronunciava, que falava acerca das Escrituras. Ágabo, ele não era o profeta como João Batista, ele não era um profeta como os demais que outra hora eu acabei de citar. Ágabo, literalmente, ele já fazia parte do reino de Deus, era um homem que reconhecia a Cristo como Salvador, e ele era um homem que profetizava, que falava, que todo aquele que fala sobre a palavra, sobre o Evangelho, ele está profetizando algo de Deus para a humanidade. Pastor, então como que fica aquela pessoa que chega em mim e revela toda a minha vida? Ele não é um profeta? Não, ele não é um profeta. Nós categorizamos ele assim, é nós que chamamos ele com essa nomenclatura. Porém, isso daí é um dom. É o dom que Deus deu para algumas pessoas de ter uma revelação divina, algo que irá acontecer sobre a tua vida, ou algo que aconteceu. Podemos dizer que é algo apocalíptico, no caso daqueles que passaram por algum trauma. Uma pessoa usada por Deus revela aquele trauma que você passou no passado. Isso não torna aquele que o revelou como um profeta, mas torna ele como uma pessoa que foi usada por Deus para revelar algo a você que vai trazer algum benefício para a tua vida. Então é diferente de uma pessoa que vive na prática como um profeta em exercício, tá bom? Então a partir do Novo Testamento existe profeta com um dom, aquele que profetiza, aquele que fala, aquele que anuncia. Agora profeta, como os demais do Antigo Testamento, encerrou em João Batista, tá bom? Deu para entender? Compreendido? Alguma dúvida? Tranquilo? Se tiver dúvida, entra na fila que eu também tenho um monte ainda que nós vamos tirando junto aí, tá bom? Então agora nós entramos aqui no capítulo de número 12. O capítulo de número 12, irmãos, é a última vez que nós vamos ver Pedro dentro de Atos dos Apóstolos. Essa daqui vai ser a última participação do apóstolo aqui dentro dessa jornada, porque a partir do capítulo 12, o finalzinho dele, nós já iniciamos já Paulo voltando, e daqui para frente nós vamos ver Paulo emprenhando as suas viagens, os seus estudos, os seus ensinos mais a fundo. Porém, aqui no capítulo 12 ele começa assim: e por aquele mesmo tempo o rei por aquele mesmo tempo, o rei Augusto não está escrito aqui? Estou precisando de óculos, gente. Está sumindo aqui. Eu fiz a gente já pula dessa altura comigo. Eu fiz o óculos e não uso. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre algumas das igrejas para os maltratar. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era os dias dos asmos. A igreja, irmãos, ela estava fazendo muita proeza. A igreja, ela estava galgando, entrando em alguns lugares aonde muitos estavam se invejando. No caso aqui, esse Herodes, esse rei Herodes aqui, ele é muito conhecido naquele tempo. Por quê? Por causa do seu ego, por causa das suas maldades.
Quando nós falamos de Herodes, nós cremos ou temos em vários sentidos da nossa vida muitas dúvidas, porque nós temos no mínimo aqui dentro das Escrituras 4 tipos de Herodes. Nós temos o Herodes o Grande, que foi o primeiro de todos os Herodes. Esse Herodes, ele é conhecido porque foi ele a qual deu a ordem de reconstruir o templo. E por ele reconstruir o templo, o povo judeu começou a gostar muito dele. Só que ao mesmo tempo o povo tinha muito medo desse primeiro Herodes o Grande. Herodes, para quem não sabe, todos os 4 Herodes, eles eram da nacionalidade judaica, tá? Eles tinham uma raiz judaica. Por quê? Porque dentro do Império Romano nós temos várias nomenclaturas. Nós temos os Césares, nós temos os Herodes, nós temos os Agripas, nós temos várias nomenclaturas dentro. Só que, lembra que foi na escola dominical, quem esteve aqui, eu comentei acerca de que os judeus, eles não precisavam prestar culto ao imperador. Por quê? Porque a nacionalidade judaica, ela se tornou monoteísta a partir do cativeiro babilônico. Dentro do cativeiro babilônico, eles entenderam que existe um único Deus, e que esse Deus não se prende a um templo. E a partir daquele momento se iniciou um monoteísmo fidedigno dentro do Império Judaico. A partir daquele momento, os judeus começaram a morrer para não negar ao próprio Deus. Quando o Império Romano surge, ele começa a devastar as demais nações, eles começam a conquistar os demais povos, ele obrigava aos povos conquistados a adorarem a César. Só que quando eles iam fazer os judeus a adorarem a César, os judeus morriam, mas não negavam ao Deus Todo-Poderoso. Então o César, vendo que não ia adiantar forçar os judeus a adorar ao César, ele abre exceção acerca do povo judeu, dando ao povo judeu a liberdade de não precisar adorar ao César. Coisa que isso não aconteceu com os cristãos. Os cristãos morreram por não adorarem ao César. Agora os judeus já não tinham, os judeus já tinham essa facilidade. Então nisso se levantou, 30 anos antes do Cristo nascer, se levantaram então um representante da nação judaica. E esse representante foi Herodes, que significa, a palavra Herodes significa cântico de júbilo, que era uma vitória alcançada pelo povo judeu. Então esse Herodes Grande nasceu judeu, foi levantado pelos judeus, só que o poder subiu para sua cabeça. A história vai contar que esse Herodes, ele se tornou um Herodes tão ruim, mas tão ruim, que ele mandou matar os 2 filhos dele, porque ele suspeitou que os 2 filhos dele queriam tomar o lugar do trono. Ele vai lá, manda assassinar os 2 filhos dele. Aí vocês vão entender comigo o porquê o povo começou a ficar todo temeroso quando começaram a falar que tinha nascido o rei dos judeus. Porque foi na mesma época em que Jesus nasceu que esse Herodes estava reinando. Lembra que os magos vieram para ver o rei dos judeus e passaram por Herodes? O Herodes era o Herodes o Grande. O Herodes ficou tão alerta com isso que falou para os magos: achem esse rei, venham até aqui, me falem para que eu vou lá e adore ele também. E o texto nos dá a entender que ele estava mentindo, porque a ideia era ir até esse rei, esse recém-nascido, e matar, para acabar com esse murmúrio que estava levantando outro rei. Só que nós sabemos que a história, os magos vão para outro caminho, vão para outro lugar. Esse Herodes fica furioso e manda fazer o quê? Matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse daqui é a característica do primeiro Herodes. Depois nós temos o segundo Herodes. Quem é esse segundo Herodes? Esse Herodes é aquele que desfez de Cristo, que não deu nem as petecas para Jesus. Porém, para ele ganhar fama, ele vai lá e dá a cabeça de João Batista para aquela moça, Herodias, né? Vai lá e dá a cabeça de João Batista para ela de presente. Aí nós temos o terceiro Herodes,
que é exatamente esse Herodes aqui, que é o Herodes Agripa primeiro. Esse Herodes aqui, nós já lemos, nós vimos que ele foi morto, comido por bicho, e nós vamos chegar na morte dele. E o quarto Herodes é o Herodes Agripa II, que é o que Paulo, mais para frente, lá no capítulo 18 mais ou menos, 19 mais ou menos, nós vamos ver que Paulo vai ter uma jurisdição com o Herodes, e é esse quarto Herodes aqui. Então nós temos 4 Herodes dentro da Bíblia: o Herodes Grande, o Herodes Agripa, o Herodes Antipas, o Herodes Agripa I e o Agripa II, tá? É confuso, não é? Porque tem muito Herodes, mas a Bíblia ela é confusa em certas partes. Mas para a gente entender o porquê esses Herodes faziam o que faziam, nós temos que nos debruçar com calma dentro das Escrituras. Todos esses Herodes, da mesma nacionalidade judaica, só mandou matar porque o ego subiu para a cabeça. Você pode ver que todos os 4 Herodes fizeram atrocidades para com os seus próprios irmãos, fizeram atrocidades para com os seus próprios conterrâneos. Então, irmãos, eu quis fazer questão de falar sobre esses Herodes aqui, porque tem bastante pessoas que já me perguntaram: nossa pastor, é uma confusão de Herodes, quem que é esse Herodes, quem que é aquele Herodes? Então a partir de hoje você já sabe que tem esses 4 Herodes. Então esse Herodes aqui, que é esse sanguinário também, ele não queria que ninguém tomasse conta das coisas dele. Ele levanta como um político, manda prender Tiago, e quando ele manda matar Tiago, que esse Tiago aqui é o apóstolo, ele percebe que o povo gosta, que o povo se alegrou, porque um daqueles que estavam causando algum tumulto morreu, e os judaizantes queriam exatamente isso, que os apóstolos e aqueles que eram da seita do Nazareno, que seguia o caminho, que era chamado cristão agora, morressem, para que esse Jesus que foi morto, que estava sendo anunciado como o Messias, fosse provado que ele não era o Messias. Porque até os dias atuais, muitos judeus não creem que o Jesus que nós cremos é o Messias. Muitos judeus até hoje esperam ainda por um Messias que há de vir. E um dia, quando esse Cristo voltar, eles vão confessar. Mas até esse presente momento, eles não criam mesmo. E matavam por causa de que muitos se nomenclavam como igreja e que já fazia parte de um reino desse Messias. Então esses judeus queriam acabar com essa seita, queriam acabar com isso. E quando esse Herodes viu que isso deu fama para ele, ele foi lá e mandou prender Pedro. Vai lá, arrasta Pedro também. Porque há uma lei judaica: você quer acabar com o movimento, mata os seus líderes. Isso daí é tática romana. A tática romana para acabar com o movimento é basicamente isso: morrendo o líder, o povo se dispersa. Pegando a liderança, o povo se dispersa. Porém, todavia, com a igreja não funciona desse jeito. Eu posso morrer, a igreja vai continuar. Eu posso cair, a igreja vai continuar. Eu posso cair no pecado, a igreja vai continuar. Eu posso fazer o que for, a igreja vai continuar. Porque o líder da igreja não morre, o líder da igreja já ressuscitou e está à destra do Pai ainda hoje. Então por isso que vai entrar ano, vai passar ano, vai entrar meses, vai entrar sair meses, vai entrar décadas, mas a igreja vai permanecer, porque a porta do inferno não resistirá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu. Pegou Pedro, lançou Pedro na prisão, e nós vamos ler. Eu queria até passar um vídeo, que eu tinha até separado um vídeo para passar aqui hoje, para vocês terem a ideia, a noção, uma noção maior, melhor, de como Pedro ficou preso. Pedro ficou deitado, com um guarda a cada seu lado, depois mais 4 guardas, depois mais 4 guardas, ao total de 12 guardas, olhando para um único homem. 12 guardas olhando para um único homem que estava fazendo o quê? Pregando o Evangelho, falando da salvação, curando.
trazendo libertação. Pedro não estava fazendo nada além disso. Pedro ele só estava trazendo as boas novas de salvação para um mundo perdido. Você está entendendo qual é a artimanha de Satanás? A artimanha de Satanás é querer trazer uma pessoa que é boa com uma fama de má. Satanás ele é perito em distorcer aquilo que é santo. Pedro ele estava falando da salvação. Satanás colocou no coração de um Herodes mostrar que Pedro não era santo, que ele era um homem perigoso, que era necessário 12 homens para segurar um homem. Então quer dizer que Pedro ele era um homem mau. Pedro ele era um homem corrupto. Pedro ele era um assassino, porque precisava de 12 homens para segurar um homem. Era essa daí que a visão que o Satanás queria que a igreja, que os de fora vissem que era. Porém, Pedro ele se preocupou tanto com isso, que a Bíblia vai falar que Pedro estava dormindo dentro da prisão. Irmão, vamos lá, cá entre nós, se você soubesse que você fosse morrer amanhã, o que você faria? Qual seria a sua reação? Ah, pastor, mas Pedro teve uma promessa, tem uma parte lá que Jesus falou para Pedro, que Pedro não morreria assim. Ah, legal. Mas Jesus também falou para nós que mesmo que nós estivéssemos mortos, nós estaríamos vivos. A pergunta é, se você soubesse que você fosse morrer amanhã, qual seria a sua reação? Qual é a sua garantia de fé? Qual é a sua intimidade para com o teu Pai? Se hoje pedirem a tua alma, para onde ela vai? Qual é o caminho que ela vai tomar depois dessa vida? Porque o mundo, eu já disse aqui e vou repetir, o mundo vive que nem os estoicos e os epicureus viviam. Comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém, Cristo vai trazendo uma outra filosofia de vida para a igreja. Marche, comungue, trabalhe, porque se bater as botas e morrer hoje, amanhã você vive. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você vai viver. Agora, se as minhas palavras estiverem batendo no seu coração e batendo e saindo para fora, aí se preocupe, porque tem a eternidade também. Só que a eternidade de tormento, ausência do Todo-Poderoso. Então nós temos que ter na nossa consciência hoje: será que eu chego ali na esquina? Será que não vai entrar ninguém aqui metralhando todo mundo? Será que nós vamos conseguir chegar na nossa casa? Será que eu e você estamos aptos nesse momento, nesse exato momento, ter um ataque fulminante e morrermos em paz? Essa daqui é a pergunta que tenho que fazer todos os dias. Senhor, eu estou apto a te ver hoje? Se eu não estiver, meu Pai, me perdoe, me dê força, me dê condição para que eu possa estar contigo a qualquer momento. Irmãos, as pessoas ultimamente estão andando como se o dia de amanhã não houvesse de verdade. Estamos esquecendo desse princípio primordial para a igreja, porque hoje nós estamos vivendo em uma falsa paz. Nós estamos vivendo em um momento que aparentemente não estamos tendo perseguição. Só que aqui estava da mesma maneira. Só que de repente surgiu um Herodes e mandou prender Tiago. Só que de repente ele foi lá e mandou entrar dentro da casa onde eles estavam comungando. Eles estavam comendo a ceia, a festa dos asmos. Eles estavam na ceia, celebrando, cultuando, e entrou lá e prendeu o líder deles. Só que o que eu acho mais interessante, que quando levaram o líder do local, não o líder da igreja geral, porque a líder a gente já entendeu que o líder geral é Cristo, mas quando levou aquele que estava no meio, a igreja ela não se atemorou ao ponto de uma fugir para cada canto. Pelo contrário, nós vamos ver que Pedro, ele estava na cadeia, e a igreja estava orando intensamente por causa de Pedro. Estava orando para que Deus pudesse intervir sobre a situação ao qual Pedro estava passando naquele momento. Olha a importância da igreja estar em comunhão, estar no partir do pão,
para que se aconteça algo dessa natureza, nós não venhamos ser dispersos, como era a estratégia dos romanos. Porque no outro dia, Pedro ia morrer. Já era certeza que Pedro ia morrer, porque Herodes gostou disso. É a artimanha do político. O político só vai apoiar a maioria. Em todos os tempos, em todas as eras, a liderança vai apoiar a maioria. Vai ser muito poucas vezes você vê uma pessoa centrada, a maioria em massa, falando, não, tem que fazer. E a liderança está centrada e está a favor da minoria. Geralmente ela sempre vai a favor da maioria. Não tem aquela coisa lá, a maioria sempre vence? Só que no reino de Deus não é para funcionar desse jeito. O reino de Deus, principalmente um líder, ele não pode ir com as partes ofendidas, porque se ele for pelas partes ofendidas, ele tem a tendência de ser manipulado também. Um líder que é líder, ele nunca dá um veredito com base no sentimento. Ele sempre vai olhar a situação para o lado de fora, porque geralmente a informação que chega primeiro, ela chega carregada de sentimentos, ela chega carregada de algumas verdades próprias da pessoa, mas não do contexto geral. Às vezes a pessoa ela foi ofendida, ela vai chegar em mim, pastor, eu fui ofendida por tal pessoa, tal. Se eu for na onda dessa pessoa que foi ofendida, quando eu for ouvir a outra parte, eu já vou ter o meu coração muitas das vezes prendido pela primeira informação que chega. Então, um líder, ele tem que pôr o pé para trás. Isso daqui que eu estou falando é líder de casa também, viu? Você tem filho? Isso daqui voga muito nos filhos, porque às vezes os filhos sempre chegam, né? Não foi ele. Ô pai, você tem a tendência de sempre puxar para um lado. Não, pera lá, dá um passo para trás, olha a situação, analisa sem o sentimento e toma a decisão. Porque o sentimento ele tem tendência de pender para aquele que está sendo ofendido. E a igreja, ela tem que aprender isso. Porque quando entrar alguém aqui hoje, me catar, me levar para a cadeia, para eu morrer, ninguém tem que se descabelar e nem ficar, meu Deus, o pastor, ele cometeu algum latrocínio. Não, o pastor, não, ninguém fez isso, irmãos. Pelo contrário, foram orar pelo Pedro. Senhor, Pedro está lá, haja com misericórdia, faça alguma coisa. E querendo ou não, nós sabemos da história que Deus ouviu a oração da igreja. Nós lemos que o anjo chegou, cutucou Pedro dormindo, cutucou Pedro se levantou, despertou, e o engraçado é que a luz encheu a cadeia, só que não despertou os soldados. Tem glória, irmão, que só é para mim e para você. Tem coisas que Deus só vai revelar para mim e para você. Por isso que você vê lugar e pisa em lugar aonde outras pessoas não vê e não pisam, porque a glória que reluz de dentro de você te direciona pelo caminho seguro. Tem caminhos que você já andou que você não tropeçou, mas tem pessoas que andaram pelo mesmo caminho e tropeçaram, porque não tem a mesma iluminação que você tem. Tem pessoas que vai alcançar uma fama muito rápido. Tem pessoas que vai alcançar lugares melhor do que você, e você andando pelo mesmo caminho que ela. Só que aquela pessoa vai chegar onde ela chegou, muitas das vezes, porque Deus iluminou o caminho dela, e você não teve o caminho iluminado. Mas para outros sentidos, você teve um caminho iluminado, e aquela pessoa não teve o caminho iluminado. Então tem vezes que Deus vai iluminar um caminho para você, e aqueles que estiverem ao teu redor não vão nem ver, não vão nem reparar, não vão sentir nenhum arrepio, não vai sentir nenhum sentimento, vão continuar dormindo como se nada tivesse acontecendo. Só que você vai ter a convicção de que foi um anjo do Senhor que te impulsionou a chegar onde você vai chegar. Pedro levanta, a Bíblia fala que a corrente cai, a porta abre, ele chega de frente com o portão abre. Só que eu acho mais interessante
interessante dentro dessa trajetória aqui da história é de que o anjo acordou Pedro. Só que depois Pedro teve que se mexer para fazer as coisas. O anjo falou: acorda, levanta, vai, coloca a roupa, coloca o manto, coberto de sandália e me segue. Deus vai te trazer uma luz, só que fica atento, leva um currículo, fica atento, leia a Bíblia, fica atento, ore, fica atento, porque Deus ele ilumina, só que você também tem que estar atento às ordens e se chacoalhar, se mexer, ir fazer, ir atrás, buscar, porque quem vai abrir a porta é o anjo do Senhor. Você só tem que ir caminhando atrás, mas você tem que caminhar, porque quando eles chegaram na porta do ferro, a porta abriu sozinha, que nem aquelas portas automáticas, né, de shopping, abriu sozinha. E Pedro, irmãos, olha só que interessante, Pedro, nós lemos que Pedro, ele parecia que estava meio numa visão, meio numa sonolência, mas não parecia algo natural. E você já passou por essa experiência já? De você estar num momento da sua vida de aflição, que você fala: nossa, o que está acontecendo? Mas de repente passa, e você nem lembra da sensação de dor que você estava. Você já teve essa experiência? De tipo, nossa, eu acho que eu nunca vou sair daqui, e de repente você já está fora daquela situação dificultosa que você tem? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele estava na cadeia, aparentemente, vou morrer, estou pronto para morrer, mas já que eu estou pronto para morrer, eu sei para onde eu vou dormir. Só que ele é acordado como uma visão, e do nada ele já está lá fora, e quando ele chega lá fora, ele cai em si. Ele fala: poxa vida, foi Deus que me livrou, foi Deus que me trouxe aqui. É assim que Deus faz muitas das vezes na nossa vida. Sabe aquele livramento que você nem prestou atenção? Foi Deus que mandou um anjo lá para te ajudar. Irmão, entenda uma coisa: nós não temos um anjo da guarda, nós temos o céu inteiro em nossa guarda. E acima de tudo isso, nós temos Cristo com o olhar prescrutador nos caminhando, nos ajudando em nossas aflições, porque Ele falou: no mundo vocês vão ter aflição, mas não se turbe o vosso coração, eu estou contigo todos os dias. Você vai ter aflição, mas eu vou te ajudar a passar. Você vai ter contenda, mas eu vou continuar contigo. Você vai ter vezes que você vai achar que não vai ter mais jeito, mas eu vou mandar um anjo, ou eu mesmo vou lá te catar pela tua mão e vou falar o caminho que você deve de andar. E Pedro chegou lá fora. Quando Pedro chega lá fora, ele fica tudo contente e ele sai correndo para a casa de Maria. Essa casa aqui, Maria, mãe de João, esse João Marcos aqui, quem é ele? João Marcos, muito provavelmente é o escritor do Evangelho. Sabe o Evangelho segundo escreveu Marcos? Muito provavelmente é essa casa, esse cenáculo aqui, porque quem não sabe, João ele era muito rico. Tá? Temos fontes aí primárias que apontam que João era muito rico. Até então, lá em Atos 2, onde eles estavam lá no cenáculo, lá naquela sala de jantar, lá era uma das casas de João Marcos também. Tá? E também a história conta, o Eusébio de Cesareia fala que João Marcos financiou o seu próprio evangelho, e era coisa caríssima naquela época de se fazer, era um livro, escrever uma carta, porque no mundo onde não se escreviam, não eram letrados, então era muito difícil e muito caro. Então essa casa aqui era provavelmente de João Marcos, aquele que escreveu o evangelho. E quando eles chegam lá, quando Pedro chega lá, a igreja está orando. Aí vai lá uma menina, uma servençal, né? Ela vai lá, Rode, ela chega lá, ela olha e vê que é Pedro, ela sai toda atônita, corre lá em cima, chega lá e grita para eles: Pedro está lá embaixo. Aí a igreja orando, o que a igreja faz? Será? Você está de brincadeira? Você acha que é Pedro que está lá embaixo? Para que a igreja estava orando? Para Deus dar um milagre, não é? Deus deu um milagre. E qual foi a primeira coisa que a igreja fez? Duvidou. Irmão, sabe o que eu entendo aqui? Que as nossas dúvidas é algo natural também. Nós temos uma fé, nós temos que lutar para que isso não aconteça.
Mas as nossas incertezas, mesmo crendo naquele que pode fazer todas as coisas, é algo natural. E nem por isso Deus deixou de te abençoar até hoje por causa das suas dúvidas. E nem por isso Deus deixou de te sustentar todas as vezes que você nem pediu. Porque a nossa incredulidade nos permeia, ela roda, ela fica girando constantemente contra os nossos corações. Por isso que a fé é algo que nós temos que batalhar. É todos os dias que nós temos que preencher a nossa alma com a fé em Cristo Jesus. Porque se não fosse o Evangelho, se não fosse a cerimônia de Santa Ceia, nem de Cristo nós falaríamos. Mas a nossa fé, todas as vezes preenchida por causa dos cultos de quarta-feira, por causa dos ensinos de quinta, por causa dos ensinos de sexta, por causa dos cultos de domingo, por causa de terça-feira, porque todos os dias nós nos alimentamos e nos ajuntamos para lembrarmos da fé a qual nós estamos fundamentados. Porque no caso ao contrário, nós vamos esquecer. Quer ver a igreja começar a esquecer da ressurreição? É eu começar só a falar de bênção. Vai esquecer rapidinho da ressurreição de Cristo. É eu começar a falar só de porta aberta. Eu vou esquecer rapidinho de que vamos morrer. É só eu começar a falar de vitória, 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 vitória. Eu vou esquecer até de Satanás. E a Bíblia fala para nós não ignorarmos os seus ardis. Nós temos que ter em nosso coração que todas as bênçãos é consequência da nossa fé e é consequência da nossa incredulidade. Porque Deus não nos abençoa porque somos santos. Pelo contrário, Ele nos abençoa porque Ele sabe que nós não conseguiríamos chegar pelas nossas forças. Ele nos abençoa não pelos nossos méritos, mas Ele nos abençoa por causa dos nossos iméritos. E a bênção só chega quando reconhecemos a nossa incapacidade. Eu disse aqui outro dia: quem é digno de participar da ceia? Quem é digno de participar do corpo de Cristo? Quem é digno de estar em comunhão com Cristo? Ninguém é digno. Nós só nos tornamos dignos não por causa de nossa força, mas só nos tornamos dignos por causa do nosso reconhecimento da nossa indignidade. Quando nós reconhecemos isso, aí é legal. E a igreja, ela duvidou ao primeiro momento. Só que ela falou: não é ele. Quando eles chegam aí e vê, eles caem em si e falam: poxa vida, esse Deus de fato, mais uma vez, mostrou que Ele está conosco. E a igreja se alegrou. Só que quando chegou aqui no verso de número 17, Pedro, ele fala o seguinte: fala baixo, espera aí, não faz sair de escândalo não. Eu recebi a benção, mas não abusa não. Olha só que interessante. Nós recebemos a bênção, mas calma, tem coisa que não tem que sair gritando para os quatro mundos ainda não, porque a gente pode ser preso de novo. Vamos nos alegrar, mas com calma, centrado, com o pé no chão. Faz o seguinte, vai lá e avisa quem tem que ser avisado. Tem milagre que tem que ser contado só para a igreja. Tem milagre que você não tem que ficar contando para todo mundo não. Tem milagre que você tem que contar só para a igreja, para que a igreja se estruture na fé, que é os nossos testemunhos. Lembra que eu falei aqui outro dia? Falei que o meu testemunho, o meu, pastor Web, não salva ninguém. O teu testemunho não salva, não leva ninguém para a salvação, mas me impulsiona a eu permanecer na minha fé. Me impulsiona a eu ter empatia e amor para com o próximo. Me impulsiona a eu ter comunhão e intimidade com o meu irmão. Ter sentimento de igreja é sentir alegre com aquele que está alegre. Os nossos testemunhos para conosco nos impulsiona a estar em Cristo cada dia mais. Por isso que tem que ter testemunho no nosso meio. Quando Deus fazer algo na tua vida, nosso irmão ali contou um testemunho para mim aqui hoje, Cheguei aqui, vai dizer, meu querido, ali nosso irmão, eu cheguei aqui, ele já chegou: pastor, estou muito feliz, pastor, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Irmãos, isso daí é motivo de alegrar, enche meu coração de alegria, traz uma cativação, me faz eu me alegrar juntamente com ele, ao ponto de eu externar para a igreja isso e nós se alegrarmos juntos.
Só que é conosco. Tem testemunho e bênção que nós contamos para os de fora, que a vez de ele se alegrar com nós, ele vai sentir inveja. Não que a inveja vai te prejudicar, não é isso não. Se você está em Cristo, pode ter inveja, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser, pode amarrar teu nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser. Com aqueles que estão em Cristo, nada chega na tenda deles. Nada, não duvido que tenha, mas que pode fazer o que quiser, estou pouco me lixando, porque quando chegar contra a minha pessoa, vai dar de topa com Cristo Jesus na frente. Aí ele vai partir em retirada por 7 caminhos, como dizem Deuteronômios, tá? Então, para nós encerrarmos aqui o capítulo de número 12, a igreja se alegra, fala que é para ter comunhão com o outro ali, para se alegrar, manda avisar Tiago. Esse Tiago aqui já não é o apóstolo, porque o apóstolo já está morto, tá? Esse Tiago aqui provavelmente é o meio-irmão de Jesus, que é o escritor também da sua carta, que era pastor de Jerusalém, tá? Então esse Tiago fica sabendo, aí breca. Aí Herodes vai lá, vê que os apóstolos sumiu, ele fica muito bravo, manda matar os soldados que estavam ali, achando que eles tinham conspirado contra o rei, manda matar eles. Aí o que acontece? Herodes ele sai da onde ele está e vai para a Judéia, né? Ele sai da Judéia e vai para Cesareia. Quando ele chega lá, ele vai numa reunião que ele ia fazer lá com o pessoal, por causa que teve uma contenda entre eles ali, então eles iam lá tentar se acertar. Só que quando ele chegou lá, ele colocou uma roupa, não é uma roupa casual, é uma roupa própria para aquilo ali. Flávio José vai falar que essa roupa, ela tinha fios de prata, era uma roupa pomposa, sabe? E quando ele chega lá fora, Flávio José vai relatar que quando o sol batia na sua vestimenta, aquilo lá reluzia, soltava aqueles fiozinhos de prata que brilhavam. Tem umas pedras natural que faz assim também, que eu já vi. A hora que bate a luz do sol, ela chega a brilhar, parece uma púrpura, de tão bonito que estava. E os Herodes já tinham o ego lá em cima, né? O ego lá em cima. Só que o interessante é que os demais Herodes não tomavam a glória de Deus para eles. Eles eram diferentes dos imperadores romanos, que se nomenclavam como deuses. Os Herodes não se nomenclavam como deuses. Eles eram judeus, de algumas nacionalidades ramificadas, algumas mesclagens ali, mas a essência era judaica, e ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Só que esse Herodes aqui, quando ele saiu lá fora, e ele começou a falar, o povo começou a chamá-lo, começou a falar que ele tinha a voz de Deus, e começou a elogiá-lo como se ele fosse um Deus. A Bíblia vai falar que quando ele começou a tomar para ele a glória que é de Deus, ele não, como se fala, ele não rebateu a glória para Deus, ele tomou para ele. A Bíblia vai falar que veio um anjo, eu não sei se é o mesmo anjo que livrou Pedro da prisão, mas esse anjo agora vem e fere Herodes, e esse Herodes morre. Flávio José fala que em 5 dias esse Herodes morreu. Ele não teve a dor e já morreu, segundo Flávio José. Segundo Flávio José, ele teve aquela dor e aquilo lá foi degenerando ele. Não se sabe bem certo o que é que ele teve, mas o fato é que ele teve alguma coisa ali dentro do seu organismo que ele inspirou em 5 dias, segundo Flávio José. Só que o que me chama a atenção dentro desse texto é que ele morreu porque ele tomou a glória de Deus para ele mesmo. Para ele mesmo. Ele se sentiu um Deus. E isso daí, a Bíblia vai falar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Para Herodes, ele teve um fim imediato. Para muitos, o fim será na eternidade. Porque existe muitos ainda hoje que tomam a glória de Deus para ele. Só que é diferente de Herodes hoje, porque Herodes, aqui ele dá indício de que o povo começou a chamar ele de Deus, e ele fez assim: eu sou Deus.
Entendeu? Ele tomou essa glória. Eu sou Deus. E por esse fato de ele falar eu sou Deus, Deus mostrou que ele não é Deus e que Deus não divide a glória com ninguém. Hoje as pessoas, muitos pregadores e homens e mulheres aí, tomam glória para ela, só que ela não fala eu sou Deus. Ela usurpa. Ela elogia ao próprio Deus, só quem fica com a fama é ele. Ele estende a mão, Deus cura, só que ele deixa o nome dele ser exaltado. Ele não barra as pessoas, não, ele não faz que nem Pedro fazia. Lembra quando Pedro falava, por que vocês estão olhando para nós como se a nós que tivéssemos feito alguma coisa? Não, quem fez isso foi Jesus, aqueles que você crucificou. Pedro já falava assim, e você vai ver que a partir do verso do capítulo 13, Paulo vai entrar na mesma onda de Pedro. Então até aqui nós vemos que Pedro teve o papel essencial no início da igreja. Pedro apresentou a igreja aos gentios, Pedro mostrou como que deve de ser a pregação da salvação para o mundo perdido, que é narrando a morte, ressurreição e a volta de Cristo. E quando Pedro chega finalmente aqui, Pedro ele some de dentro de Atos dos Apóstolos, e a partir do verso 13, capítulo 13, nós começaremos então a falar sobre Paulo. E agora a partir daqui eu vou começar a usar o telão. Lembra que eu falei para vocês que a hora que nós chegássemos no capítulo 13, nós íamos começar a usar o telão? Porque nós vamos entender agora quais foram as jornadas que Paulo fez, qual foi a sequência de viagem, quais são as cidades, a cultura dentro da cidade, o porquê as encrencas que eles tiveram aqui. Agora nós vamos começar a ter visão dentro do mundo bíblico. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, muito obrigado. Que o Deus do céu possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, dando aí paciência, dando aí clareza, que Deus do céu possa abrir o entendimento a cada dia, para que nós venhamos aprender mais e mais dentro da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Amanhã, ensaio, oração e estudo com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica